Hello everyone, welcome to our third class. Today we are going to cover the simple past and the demonstrative pronouns. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, pessoal. Hoje a gente vai estudar o passado simples e os pronomes demonstrativos. Novamente, eu deixo o meu e-mail aqui ao lado para que vocês possam entrar em contato comigo em relação a dúvidas da aula, ou se vocês quiserem um material mais avançado sobre o conteúdo de hoje, pode me chamar lá também, que eu vou atender vocês. E já deixando um recado aqui, pessoal, na última aula eu tinha esquecido de disponibilizar o PowerPoint que eu usei para apresentar a aula. Então, eu coloquei lá no nosso drive de conteúdo o PowerPoint da última aula e também esse PowerPoint aqui com o conteúdo da aula de hoje. Além disso, tem também uma lista de exercícios para vocês sobre o conteúdo da aula de hoje. Então, peço que vocês façam essa lista de exercício e vocês podem tirar dúvidas comigo ou com a Joana para que a gente corrija as dúvidas de vocês. Vamos começar aqui, então, falando sobre o Simple Past. O Simple Past, que é o tempo verbal da língua inglesa, que corresponde ao passado simples no português. Então, a gente vai utilizá-lo para falar de eventos, de fatos que já aconteceram, que tiveram um começo e um fim no passado, né? Então, é algo que já se concluiu. E tem algumas expressões temporais, pessoal, que são muito úteis para sinalizar quando o texto que a gente está lendo está se referindo a um evento passado, né? Eles são sinalizadores do tempo verbal do passado. Eu coloquei aqui algumas dessas expressões, como é o caso de yesterday, que significa ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, last week, semana passada, last month, mês passado, e last year, que significa ano passado. E para a gente formar o passado simples, a gente vai usar o verbo auxiliar did, quando a gente estiver falando uma frase na forma negativa ou interrogativa, e no caso da forma afirmativa, a gente vai acrescentar o ed e ed ou de ao final do verbo no infinitivo. E além disso, a gente tem também os verbos irregulares. Vamos então ver todas essas regrinhas de formação aqui agora. Vamos começar aqui pelos verbos regulares. Os verbos regulares, pessoal, a principal coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que quase sempre os verbos regulares vão terminar em ed. Dessa forma, o ed é outro sinalizador do tempo verbal do passado. Então, se vocês verem um verbo no infinitivo acrescido de ed no final, vocês podem saber que esse texto está falando sobre um evento do passado. Mas a gente tem algumas exceçõezinhas, como é o caso dos verbos que terminam em e. Dessa forma, a gente só precisa acrescentar o de, como é o caso do verbo to love, que significa amar. Então, aqui na frase ficaria assim: She loved ice cream when she was a child. A gente pode ver que mesmo a regra de formação sendo diferente, no final o verbo fica com ed. Então, o sinalizador ed permanece válido para todas essas regrinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. A segunda regrinha é no caso dos verbos terminados em consoante e vogal consoante. É a regra conhecida como CVC. E nesse caso, a gente vai duplicar a última consoante e acrescentar o ed, como é o caso do verbo to stop, que a gente pode ver que termina em consoante, vogal, consoante. Então, o verbo ficaria stopped, com 2 P's, pessoal. Aqui vocês podem ver que até eu me confundo nessa regrinha, que ela é um pouquinho mais chata, pode não ser tão útil na hora de interpretar, mas ela é muito útil para a gente escrever corretamente. Então, aqui seria stopped com 2 P's. Ok? Na frase ficaria assim: The rain stopped after an hour. A chuva parou após 1 hora. A gente tem também, pessoal, a regrinha dos verbos terminados em consoante y. Nesse caso, a gente vai retirar o y e acrescentar o ied, como é o caso do verbo to study, que significa estudar. Então, na frase ficaria assim: She studied
math yesterday. Ela estudou matemática ontem. Vamos ver mais alguns exemplos? Tá aqui. Aqui o verbo to work, que significa trabalhar, fica apenas com o acréscimo do ed no final. Então, I worked from home last week. Eu trabalhei de casa semana passada, né? Fiz o que a gente chama aqui no Brasil de home office, que é uma expressão que não é tão usada assim nos países de língua inglesa. Aqui a gente também tem o verbo to arrive, que como termina em E, a gente apenas acrescenta o D, na frase ficaria He arrived last month from Europe. Né? Ele chegou semana passada da Europa. O verbo to arrive é chegar. Temos também o verbo to watch, que significa assistir. E a gente apenas acrescenta o ed no final, fica watched. Na frase ficaria They watched all Oscar-winner films together. Eles assistiram todos os filmes ganhadores do Oscar juntos. Together significa juntos e é uma palavra muito útil da gente lembrar, porque ela aparece em várias frases, vários textos. E aqui, por último, tem o verbo to play, que no passado simples fica played com o y. Por que a gente não substituiu o y pelo i? Porque o verbo play termina em vogal y, e aquela regrinha de substituir o y é para os verbos que terminam em consoante y. Então, na frase fica assim: We played cards last night. Nós jogamos cartas ontem à noite. E os verbos irregulares, pessoal? Os verbos irregulares não possuem uma norma para a sua formação. Não tem uma regrinha como a do ed para os verbos regulares. Dessa forma, a gente precisa memorizá-los, né? Como na língua inglesa eles gostam de falar, a gente precisa know them by heart. A gente precisa sabê-los no nosso coração, né? E como é que a gente faz para memorizar eles? A gente tem um auxílio, né, de diversas tabelas de verbos irregulares. Inclusive, eu coloquei uma dessas tabelas para vocês aqui na descrição do vídeo e também lá no nosso drive de conteúdos. Vamos ver aqui alguns exemplos. O verbo to have, no passado simples, fica had. E isso, pessoal, vale para todos os pronomes, independentemente do sujeito, se é I, se é you, we, they, todos eles fica had. Então, na frase fica assim: I had an appointment at the doctor yesterday. Eu tive uma consulta no médico ontem. Temos também aqui o verbo to leave, que significa ir embora ou sair, né? É um verbo irregular e no passado fica left. Novamente destacando que ele fica nessa forma, left, para todos os pronomes. Na frase eu coloquei assim: She left without saying goodbye. Ela saiu sem dizer adeus. Uma frase um pouco triste, né? Without saying goodbye. Temos também o verbo to write, que significa escrever. E no passado simples fica wrote. Na frase fica assim: We wrote a lot of essays. Significa nós escrevemos muitas redações. Essays significa redações, né? Já que vocês estão aí em ano de Enem, acredito que vocês vão escrever muitos essays, muitas redações. Temos também o verbo to see, que significa ver. E no passado fica só, para todos os pronomes. Na frase eu coloquei assim: He saw a shooting star a week ago. O que significa essa frase? Ele viu uma estrela cadente há uma semana. O ago, pessoal, em português é o a. Não apenas a, né? É HA com acento agudo no a, né? Para falar há quanto tempo, né? Então, ele viu uma estrela cadente há uma semana. A week é uma semana. Vamos prosseguir aqui. E como é que a gente faz para usar o verbo to be no passado simples? O verbo to be é também um verbo irregular. E ele, além disso, tem algumas particularidades. Ele, sim, ele vai flexionar segundo o pronome, né? Segundo o sujeito da frase. E ele também, quando ele está na forma
negativa e interrogativa, ele não precisa do verbo auxiliar did. Ok? E como é que funciona essa questão dele flexionar, de acordo com o pronome? Ele vai ter duas formas. Uma para as formas da primeira pessoa e da segunda pessoa e da terceira pessoa do singular. Então, I, he, she, it. Ele vai ficar was. E na forma negativa ele vai ficar was not, que pode ser contraído para a forma mais informal, wasn't. E ele vai ficar were para segunda pessoa do singular e do plural, né? Lembrando que you é igual, né? Para o singular e para o plural. Para primeira pessoa do plural e para terceira pessoa do plural, que é we e they. Então, ele fica were. Na forma negativa, ele fica were not, que pode ser contraído para a forma weren't. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, she wasn't here yesterday. Ela não estava aqui ontem. Aqui mais um exemplo. We were younger 10 years ago. Nós éramos mais jovens, né? Younger, há 10 anos. Novamente, a gente tem aqui o ago. Então, é só lembrar disso, pessoal. Was para I, he, she, it. E were para you, we and they. Ok? Vamos prosseguir aqui. E vamos ver agora a forma negativa, pessoal. Para formar sentenças na forma negativa do passado simples, a gente vai usar o verbo auxiliar did mais a palavra not. E dessa forma, a gente pode contraí-lo para a forma mais informal, didn't. Nesse caso, pessoal, é muito importante lembrar que como o verbo auxiliar did já é um indicador do tempo verbal, né, do tempo do passado, o verbo principal não é conjugado no passado. Então, a gente não precisa colocar o ed se for um verbo regular e não precisa saber o passado simples do verbo irregular, caso a forma seja negativa e também interrogativa. Vamos ver aqui no exemplo para ilustrar essa regrinha. Aqui a frase I didn't have a good dinner at the restaurant. O que significa essa frase? Eu não tive um bom jantar no restaurante. E aqui, como vocês podem ver, o verbo to have permanece no infinitivo, né? A gente não coloca ele na forma had, que é a forma que ele fica no passado simples, porque o didn't já indica que é uma frase no passado. Então, vamos repetir aqui a frase I didn't have a good dinner at the restaurant. Mais uma frase aqui. They didn't miss a single English class. Essa frase significa eles não perderam, não faltaram nenhuma aula de inglês. Então, né, espero que essa frase seja verdade ao final aí do nosso curso, né, que vocês não tenham perdido, não tenham deixado de assistir nenhuma aula de inglês. E aqui, ó, novamente, o miss está na forma infinitiva, porque a gente já tem o didn't indicando o tempo verbal. Se fosse uma frase afirmativa, o miss teria o ed no final, ele ficaria missed. Ficaria assim, they missed a lot of English classes, por exemplo. E a forma interrogativa, a gente também vai usar o verbo auxiliar did. E a gente vai colocar ele antes do sujeito da frase. Normalmente, né, no início da frase. Não necessariamente, mas normalmente no início da frase, né? Ele precede o sujeito. Aqui alguns exemplos. Did they go out last weekend? Então, eles saíram final de semana passado? Weekend significa final de semana. E aqui, pessoal, o go está no infinitivo, porque o did já indica que é uma frase que está se referindo ao passado, né? O go, se fosse uma frase afirmativa, ele fica como went. Went. W-E-N-T. É um verbo irregular e é um verbo muito bom para vocês lembrarem, né? Porque o verbo ir é extremamente usado. Aqui outra frase. Did he do his homework yesterday? Então, ele fez
o seu dever de casa ontem? E aqui vocês podem ver que tem o verbo did como auxiliar e o verbo do. O verbo do, que é o verbo principal, significa fazer. E ele está no infinitivo, porque o did, novamente, já indica o tempo verbal. Bom, passando aqui para o nosso último conteúdo de hoje, que são os pronomes demonstrativos, que são os pronomes, né, usados para indicar, para se referir a algo específico dentro de uma frase. E eles indicam, né, algum item no espaço e no tempo. E possuem a forma singular e plural. No caso, a gente tem o verbo this e these, um é singular e outro é plural, para se referir a algo próximo no tempo ou na distância. Por exemplo, eu quero falar que esse é o meu celular. Então eu falo, this is my cell phone. Este é meu celular, né? Algo que está próximo, né? Eu estou segurando. E para falar, para se referir a algo que está longe no tempo ou na distância, a gente usa o that para coisas singulares e those para coisas no plural. Que significa que em português, né, seria o aquela, né? Aqueles ou aquele. Né? Como a gente tem duas formas, né? Porque no português flexiona de acordo com o gênero da palavra. No inglês, não. É apenas that, those. Ok, pessoal? Espero que vocês façam, então, a lista de exercícios que eu coloquei lá para vocês. E até a próxima aula.